Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão com esse isolamento, com essa loucura toda? Espero que vocês estejam bem e que agora, depois de vocês descansarem bastante, a gente continue nosso conteúdo, né? A nossa programação do ano. Então, a partir de agora, nós vamos ter um momento diferente. Nós vamos ter as aulas virtuais, não tem mais aquele contato, né? Aquela coisa de olho no olho, de eu passar e observar se algum aluno está triste, se não está muito bem, parar e conversar. Enfim, tudo isso vai voltar em breve, mas por enquanto o que a gente tem são as aulas virtuais. E com certeza vai dar tudo certo, vocês vão ter o conteúdo, vocês vão ter tudo certinho, vão precisar de uma dedicação maior, porque agora vocês estão em casa, então vocês precisam ter uma disciplina grande, né? Mas eu tenho certeza que vocês tiram isso de letra. Nós vamos terminar o conteúdo do primeiro bimestre, começar o conteúdo do segundo, né? E depois, em alguns momentos, a gente vai tirar as dúvidas, né? De forma, com aulas ao vivo, enfim. Vocês não serão prejudicados, com certeza, em nada disso, né? Eu fiz questão de gravar as aulas para vocês. Eu acho que fica uma coisa mais afetiva, né? Do que eu simplesmente indicar uma aula de algum outro professor para que vocês assistam. Então, eu fiz com muito carinho, tá? Vamos tentar passar por essa fase da melhor maneira possível. Logo, logo a gente vai estar junto no colégio, novamente. E daqui a muitos anos a gente vai lembrar de tudo isso como uma coisa que passou, que ficou para trás e que a gente superou, tá ok? Então, eu espero que vocês se dediquem bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, estou aqui para tirar dúvida de vocês. Neste momento, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, para que tudo corra bem e para que essa pandemia passe logo, logo. Ok? Vamos lá? Então agora a gente vai dar continuidade aos invertebrados. Nós vimos poríferos e quinidários em sala de aula. Agora nós vamos ver os plateumintos. Eu falei para vocês que cada filo tem uma característica marcante. Os poríferos são animais que possuem o corpo coberto por poros. Os quinidários são aqueles que possuem células urticantes pelo corpo, né? Que podem dar aquela sensação de queimadura. Agora, plateumintos, qual é a característica básica? Plate achatado, eumintes vermes. Esses animais, eles são animais longos, achatados dorso-ventralmente e o corpo ele fica em forma de lâmina, em forma de fita, certo? Então vamos lá. Temos aqui alguns representantes, né, que a gente vai conversar a respeito, vai falar a respeito. Temos como exemplo de plateumintos as planárias, os esquistossomos e as tênias. As planárias, elas são terrestres, elas não são parasitas, nós falamos que são animais de vida livre. Elas geralmente ficam escondidas em locais úmidos, né? Embaixo de folhagens, troncos, pedras. Como os plateumintos, eles têm uma capacidade migratória muito pequena, né? Eles geralmente são específicos em seus habitats, não mudam muito, né? Eles costumam ser estudados para identificar algumas áreas com espécies típicas, né? Implantar locais de proteção ambiental, por exemplo, da Mata Atlântica, certo? Mas temos os vermes parasitas, que podem causar doenças. As mais conhecidas aí, né, são a esquistossomose, a teníase e a cisticercose. A esquistossomose causada pelo Schistosoma manzoni, ou esquistossoma. A teníase e a cisticercose pelas tênias. Nós temos a tênia solium e a tênia saginata. Em relação às doenças, a gente vai conversar depois. Agora a gente vai para as características gerais dos plateumintos. Todos os plateumintos são animais triblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos embrionários. A partir dos plateumintos, então, nós temos o terceiro folheto embrionário, coisa que nós não tínhamos em quinidários. Agora nós temos o folheto mesodérmico. Então, eles possuem ectoderme, mesoderme e endoderme.
A mesoderme, ela vai ser sempre responsável, entre outros tecidos, pela formação da musculatura. Então esses animais, eles já conseguem ter movimentos do corpo, né? Desenvolvimento de alguns sistemas, mesmo que rudimentares, como o digestório e o excretor. São animais acelomados, ou seja, não possuem celoma, não possuem espaço que abriga os órgãos do animal. O corpo ele é maciço, né? Ele é preenchido ali por um parênquima, por um tecido de origem mesodérmica. Os plateumintos apresentam também uma simetria bilateral, né? Ou seja, você consegue perceber a diferença entre as regiões ventral e dorsal do corpo. Possuem também uma coisa chamada cefalização, que é um pequeno deslocamento dos tecidos nervosos para a parte superior do corpo, para a extremidade superior do corpo, certo? Eles possuem também um sistema excretor, né? São os primeiros animais que apresentam esse sistema excretor. Eles eliminam o excesso de água e de resíduos do metabolismo para fora do corpo. Então vejam, são processos muito simples, são sistemas muito rudimentares, mas que já dá início aí para que nos próximos haja uma maior evolução, certo? Quanto à organização aí do corpo, né, eles não têm sistema respiratório e circulatório. Então eles utilizam a difusão para fazer as trocas gasosas, certo? E em relação à circulação também, a distribuição, né, dos nutrientes, ela é feita por osmose e por difusão. Essa ausência do sistema circulatório, né, ela está relacionada ali à restrição de tamanho, são muito pequenininhos, né, e a forma como muitos plateumintos, como é o caso da planária. O sistema digestório, ele é considerado incompleto. O que significa isso? Não tem presença de ânus. Nós consideramos sistema digestório completo quando o animal possui ânus, incompleto quando ele não possui. Então, em cada classe nós vamos ter uma característica. Por exemplo, né, nos cestódeos, que é o caso da tênia, esse sistema digestório ele não existe, né? O animal ele absorve nutrientes pelo revestimento da epiderme, quando eles parasitam algum hospedeiro. Na classe dos turbelários, que é o caso da planária, nós temos uma faringe protrátil, ou seja, é uma faringe que sai pela boca para capturar o alimento. Nós temos aí também, no caso, essa distribuição de nutrientes por meio de uma ramificação do intestino, né, onde a gente vai ter aí células especializadas aí, né, na produção, na secreção de enzimas que vão ajudar a digerir o alimento, certo? O sistema excretor desses plateumintos, ele é formado por um conjunto de células especiais que a gente chama de solenócitos, ou também podemos chamar de células flama, tanto faz, né? Existem canais muito pequenininhos que percorrem todo o corpo do animal, né, ligando uma das extremidades a esses poros excretores e a outras células flama, certo? Em relação à reprodução dos plateumintos, a gente pode dizer que a maioria das espécies ela é monóica, ou seja, os dois sexos no mesmo indivíduo, como no caso das planárias, das fascíolas e das tênias, né? Os esquistossomos são dioicos, nós temos macho e fêmea. Em alguns casos, né, como os turbelários, eles podem se reproduzir de forma assexuada pelo processo de laceração. O que é a laceração? É uma fissão, um corte transversal do corpo. Quando a planária se movimenta muito, né, a parte anterior em um sentido e a posterior em outro, ela pode se prender em alguma coisa. E aí causa essa fissão, causa esse corte, né, que nós chamamos de laceração. Cada parte se regenera formando dois novos indivíduos. Esses animais, então, eles têm uma grande capacidade de regeneração. Se uma planária ela for cortada em vários pedaços, cada pedaço forma um animal inteiro. Mas essa regeneração ela acontece de forma mais rápida
no corte, né, que é feito na região anterior do corpo. No processo sexuado das planárias, dois indivíduos se aproximam e unem seus poros genitais, que são localizados na região ventral do corpo, certo? Desse modo, a fecundação ela acaba sendo cruzada e interna. O zigoto, que é formado depois dessa fecundação, ele acaba saindo do corpo em volta de um casulo que vai ter nutrientes para mantê-lo. Do embrião vai se originar um organismo adulto que não vai passar por fase larval. E quando o animal ele não passa por fase larval, nós dizemos que o seu desenvolvimento é direto. Nos plateumintos parasitas ocorre também a reprodução sexuada. No caso dos esquistossomos, os sexos são separados, né, são dioicos, e eles têm dimorfismo sexual, ou seja, eles têm uma diferença no tamanho e na forma em relação ao macho e em relação à fêmea. A fêmea, ela é maior do que o macho, tá? Já as tênias, elas conseguem fazer uma coisa chamada autofecundação. Em cada partezinha do corpo, em cada proglote, existem órgãos sexuais masculinos e femininos, onde se encontram os gametas do mesmo indivíduo. Agora, a gente vai ver a classificação e aí vocês vão entender um pouquinho melhor quando a gente fala em planárias, em esquistossomos e em tênias. Aqui nós temos a classe turbelária. São geralmente animais de vida livre, onde se enquadra a planária. Né? Já falei para vocês que são animais que se encontram em ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto ducícolas, ou no solo úmido, né? No caso da planária, especificamente, eles habitam córregos, lagoas, pântanos, né? Onde eles ficam grudadinhos ali nas raízes das plantas ou das rochas e tem uma peculiaridade aí. Eles evitam a luminosidade. Se você olhar o desenho da planária, dá a impressão que ela tem dois olhinhos, mas na verdade não são dois olhos, são ocelos, né? Esses ocelos, eles não percebem imagens nítidas, eles apenas percebem a luminosidade. Tem também órgãos sensitivos auriculares, que a gente chama de aurículas, com células quimiorreceptoras que percebem as várias substâncias químicas que são dissolvidas na água. Temos aí o caso dos trematódios, né? Que é uma classe em que todos os vermes são parasitas e esses hospedeiros dos trematódios são principalmente animais vertebrados. Eles têm uma ventosa ao redor da boca e uma na região ventral que auxilia a fixação desse verme no seu hospedeiro. O caso aqui, o exemplo, né, mais comum é o esquistossomo ou Schistossoma manzoni, que causa uma doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. É uma doença que afeta um número muito grande de pessoas no mundo e é muito comum aqui no Brasil. Os machos dos esquistossomos, eles possuem mais ou menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros e as fêmeas de 1,5 centímetros a 2, ou seja, são pequenininhos, né? Temos aí um outro exemplo que é a facíola hepática, que ela é muito comum no fígado e canais biliares dos ovinos e dos caprinos, né? Podendo acontecer na espécie humana também, mas é mais difícil. A outra classe é a classe dos cestódios, né? São aqueles plateumintos totalmente parasitas que a gente conhece com o nome de tênia. Muitos chamam de solitária porque podem atingir muitos metros de comprimento e a pessoa que abriga uma tênia, ela não consegue abrigar 2, 3 ou mais, apenas uma devido ao seu tamanho. Então, por isso chamada também de solitária. Esses vermes, eles são muito fininhos e achatados e eles podem chegar a mais de 10 metros de comprimento na fase adulta, né? O corpo dessas tênias, ele é formado por uma cabeça chamada escólex, que é do tamanho de uma cabeça de alfinete. Nesse escólex, ela tem 4 ventosas.
Temos o estróbilo também, que é um conjunto de anéis ou proglotes, e o colo ou pescoço que liga a cabeça ao estróbilo. A tênia solium, além das ventosas, possui também ganchos na sua cabeça que se prende ao intestino. Devido a isso, esse intestino ele acaba tendo um sangramento e as pessoas que têm tênia solium podem observar sangue nas fezes, justamente por conta desses ganchos. A tênia saginata não, ela tem apenas as ventosas de fixação. Essas ventosas, elas fixam a tênia ao intestino delgado. O intestino delgado é aquele responsável pela absorção dos nutrientes. Então a pessoa se alimenta, o alimento ele é digerido, quando ele chega no intestino delgado para ser absorvido, a tênia acaba pegando uma parte desses nutrientes. E como toda verminose, a pessoa começa a ficar enfraquecida, a pessoa começa a ter uma deficiência de nutrientes no organismo, né? Como eu já tinha dito antes, os cestódios não têm sistema digestório, então eles já absorvem diretamente esses nutrientes que foram digeridos pelo hospedeiro. Aqui nós temos um quadro com as principais doenças causadas por plateumintos em seres humanos. Nós não vamos levar em conta agora as doenças causadas por plateumintos em outros animais, apenas as principais aí dos seres humanos. Então a primeira delas é a esquistossomose. Na página 50 do LIP, vocês têm o esquema do ciclo, como essa doença entra no ser humano. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada com atenção. O esquema está muito simples, vocês conseguem entender perfeitamente, tá? Então aqui só para esclarecer, nós temos o Schistossoma manzoni, que é o parasita que causa a doença. Nós temos o hospedeiro intermediário, que é o caramujo do tipo Bionfalaria, que é um caramujo planorbídeo, e nós temos o hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Então o Schistossoma manzoni ele passa pelo caramujo para que haja uma transformação de larva e depois sim é que ele vai para o ser humano, onde ele fica para o resto da vida, tá? Então o hospedeiro intermediário é aquele que vai intermediar o causador até o seu hospedeiro definitivo. A transmissão. Contato com água contaminada por cercárias. Cercárias são as larvas do Schistossoma manzoni. Quais são os sintomas? Diarreia, dores abdominais, hemorragias, enfim. E a profilaxia, ou seja, como se proteger, como evitar pegar a doença. Interromper o ciclo de vida do parasita, como combate ao caramujo. Saneamento básico e tratamento dos doentes. Saneamento básico entra para o controle de todas as verminoses, vocês vão observar isso, certo? Depois nós temos a teníase. A teníase nós temos aí o ciclo na página 51. Mesma coisa, tênia solium ou tênia saginata. Nós temos os hospedeiros intermediários, que podem ser os porcos ou bois e vacas. A tênia solium é aquela que parasita o porco e a tênia saginata que parasita o boi e a vaca. E o hospedeiro definitivo, o ser humano, tá? A transmissão se dá através da ingestão da carne de porco ou de boi mal passada ou contaminada com as larvas ou cisticercos. Sintomas: alterações no apetite, cólicas intestinais, náuseas, vômitos, enfim. E profilaxia: não consumir carnes com suspeita de contaminação ou mal cozidas. Saneamento básico, tratamento de doentes. Então vejam, aqui a teníase é muito importante a gente ressaltar o consumo de carnes de locais onde vocês não conheçam a procedência. Precisa tomar cuidado, porque se essa carne estiver contaminada, você pode pegar a doença. E aqui nós temos a cisticercose humana. A cisticercose humana, ela é causada pela tênia solium, tá? E aqui nós temos uma diferença. Nós não temos o hospedeiro intermediário e definitivo. Nós temos o ser humano como intermediário. Aqui, o homem, ele não ingere a carne contaminada com as larvas, com os cisticercos.
ele ingere diretamente os ovos da tênia, que podem estar presentes na água e nos alimentos contaminados. Ao invés da pessoa ingerir a carne com a larva e essa larva se desenvolver num verme adulto, causando a teníase, agora ele ingere os ovos e dentro do corpo da pessoa, esses ovos se transformam em larvas, geralmente em órgãos vitais, como cérebro, pulmão, coração, provocando sintomas neurológicos e cegueira, quando pega a parte de cérebro, que é a mais comum. Tá? Então, a cisticercose humana, ela acaba sendo muito mais perigosa do que a teníase. A teníase faz desenvolver o verme, se pega através da ingestão das larvas. E a cisticercose, você acaba ingerindo o próprio ovo. E esse ovo se transforma em larva dentro do seu organismo. Muito mais perigoso, tá? Se vocês olharem a profilaxia, sempre a gente vai ter aí o saneamento básico, o tratamento dos doentes e assim por diante. O ciclo da cisticercose, ele acaba sendo muito parecido com o da teníase, com a diferença, como eu já falei, que aí é a ingestão do ovo, não a ingestão da carne. Nós temos tudo isso, voltando, né, na página 50 e 51 do livro de vocês. Bom, então aqui nós terminamos a parte de plateumintos. É muito interessante que vocês peguem o LIP e que vocês leiam o texto antes de dar por encerrada essa parte, né? Toda vez que vocês assistirem uma videoaula, procurem o conteúdo na íntegra no livro de vocês, tá? Aqui é uma coisa muito resumida, principalmente na parte das doenças. Então, é muito importante que vocês peguem o LIP, que vocês observem os ciclos dessas doenças, olhem os detalhes, tá muito bem explicadinho, tenho certeza que vocês conseguem numa boa. E qualquer coisa eu estou à disposição para as dúvidas, ok? Próxima aula a gente continua. Tchau, gente!